Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, entre os pais crentes, quantos conseguem passar instruções de Deus para os seus filhos? Entre os pais não crentes, quantos conseguem também fazer isso? Muitos pais raciocinam que dar roupa e alimentação para os seus filhos é mais do que suficiente. Eles raciocinam que se os seus filhos trilharem um caminho errado, é porque já tinham tendência de serem ruins. Por outro lado, os filhos geralmente não gostam de conselhos. Mas, apesar de muita gente se aborrecer com conselhos, sem eles nós erraríamos muito mais. Ninguém gosta de ser advertido ou orientado, porque logo cedo chega na nossa cabeça a ilusão de que sabemos das coisas sem sabermos de nada. Porque diploma em curso superior não é vivência, não é sabedoria. Doutorado em qualquer matéria não é experiência de vida. Completar 18 ou 21 anos não transformam meninos em homens e nem meninas em mulheres. Mudanças no corpo, isso é normal, mas são ciclos que estão se iniciando na vida dos adolescentes, embora que a lei dos homens tenha pressa de catalogá-los como adultos. A preocupação de todos os pais é orientar os seus filhos. E hoje nós temos como mensagem as regras de Deus como base de vida. Vamos utilizar Provérbios 4, 20 a 27. A palavra de Deus diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Afaste dos seus pés a maldade. O pai que está aconselhando cita os ensinamentos de Deus. Então nós vemos que os ensinamentos de Deus devem ser passados de pai para filhos e assim sucessivamente. O que é passado para os filhos não são apenas provérbios, são experiências de um pai obediente a Deus. São experiências de um pai mostrando a excelência de obedecer a Deus. E Deus aqui em sua palavra, ele detalhou, esmiuçou todo o corpo e a mente do ser humano, porque ele pede para o filho escutar, pede para o filho prestar atenção, pede para ler sempre a palavra e guardá-la no coração, pede para meditar o que fala, olhar para frente com cuidado, não se desviar, não aceitar nada que mude o seu objetivo de seguir o bom caminho, o caminho de Deus. Então foi utilizado os olhos, os ouvidos, a boca, a mente, o coração. Por isso que Deus diz assim, é saúde para toda a sua vida. No versículo 20, iniciando, diz assim, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Essas palavras, meu filho ou filho meu, mostra o carinho de um pai fazendo uma orientação fraterna. Mostra o carinho de um pai aconselhando o seu filho. Escute, preste atenção, receba essa orientação. Preste atenção, porque não é apenas escutar, mas receber. Escute e preste atenção, quer dizer, veja se essas palavras não são para o seu bem, não são para lhe orientar. As palavras de carinho e orientação dos pais são para nos ajudar. E elas não devem provocar na pessoa uma reação de rebeldia. Não. São palavras de experiências. São palavras para orientar
e resguardar o seu filho das armadilhas que existem no mundo. Versículo 21. Nunca as perca de vista e guarde-as no fundo do seu coração. Isso é para que quando os problemas acontecerem, nós dizemos assim, bem que meu pai me avisou. Isso é para que quando as dificuldades aparecerem, nós dizemos assim, ainda bem que meu pai me preparou. Porque, queridos, vão aparecer problemas, dificuldades, adversidades, dores, e nós precisamos ter a palavra de Deus como guia. Vão aparecer problemas e um diploma ou mais de um não nos capacita a saber o que fazer, porque os livros e os professores ensinam matérias que nos capacitam a procurar profissões. Os livros e as matérias, os professores ensinam fórmulas para o trabalho. Profissões e trabalho significam dinheiro. E o dinheiro compra as coisas que nós precisamos. Mas o dinheiro não tem apenas a capacidade de comprar as coisas. Infelizmente, o dinheiro tem a capacidade de comprar pessoas. O dinheiro transforma e corrompe as pessoas. E o incrível é que as pessoas corrompidas e transformadas pelo dinheiro precisam corromper e transformar outras pessoas para aumentar o seu lucro ou o seu patrimônio. Como resistir? Por isso que Deus diz, nunca perca a palavra de vista e guarde-as no fundo do seu coração. No versículo 22 diz assim, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vejam a importância dessas palavras. Vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Para a mente, para o coração. Qual o diploma que oferece isso? Qual o doutorado que tem essa garantia? Qual o diploma ou doutorado que promete vida e saúde para você? Encontrar a palavra não é saber que ela está na Bíblia, é saber que ela está no coração. Por isso que Deus manda guardá-la, porque é a vida e saúde para aquele que assim o faz. No versículo 23, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Os nossos pensamentos são reflexos do nosso coração. São reflexo do que nós absorvemos, digerimos mentalmente e colocamos para fora. São reflexos do que nós ouvimos e vemos e colocamos em funcionamento, em prática. Sempre terá pessoas que vão querer contaminar você com coisas agradáveis aos olhos e aparentemente boas para o coração. O coração e a mente guardados por Deus recebe essas informações, vê essas informações e profere um veredito, uma opinião. E essa opinião ou conclusão das coisas que viu e ouviu podem ser boas ou más. Como diz Mateus 12:35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro mau coisas más. A boca fala do que o coração está cheio, porque é de dentro do coração dos homens que procede a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, os ódios, as malícias, a soberba e a loucura. Ou paz, domínio próprio, santidade e amor, se for um servo de Deus. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Queridos, nós não somos perfeitos, por isso não sejamos precipitados em falar. Quando a gente fala precipitadamente, o que vemos ou sentimos, podemos nos arrepender depois. O processo que puxa imediatamente a palavra da nossa boca são por causa das coisas que nós não gostamos. A ação imediata ao que não gostamos pode nos fazer falar o que não devíamos. A boca, os lábios, os ouvidos, os olhos são símbolos de comunicação
atenção e conduta. Deus nos deu a capacidade de analisar e tomar as atitudes corretas. Os ouvidos ouvem e analisam. Os olhos veem e analisam. O coração que recebe tudo isso determina o que a boca fala. Nós temos muitos estímulos externos que lutam para nos tirar do normal. Nós temos muitos estímulos externos que visam destruir a nossa tranquilidade, a nossa paz. Então, 25. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhar sempre para a frente, fixo, que está diante de nós, significa: se aprendemos de Deus, nada deve tirar o nosso foco. Se confiamos em Deus, informações contrárias ao nosso Pai Celestial devem ser descartadas. Qual o caminho da sabedoria? Qual o caminho da prudência? Qual o caminho de Deus? Olhar sempre para frente. Olhe sempre para o que tem valor. Muitas coisas sem valor real, serão mostradas para nós, para nos desviar, para desviar os nossos olhos do que realmente interessa, para desviar os nossos olhos de que realmente estamos procurando e precisando de Deus. 26. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Essa dinâmica é usada até para nós andarmos normalmente. Se não olharmos por onde andamos, nós vamos cair. Nós observamos sempre o chão para não pisar em falso, para não pisar em um buraco, para não escorregar, para não quebrar uma perna, um braço ou outra parte do corpo. Aqui espiritualmente veja bem o que você pensa e faz para não se enredar em uma armadilha. Veja bem o que você pensa e faz para não trilhar um caminho escuro, para não quebrar sua comunhão com Deus. Caminhe firmemente, caminhe com segurança, sabendo para onde estamos indo. Não pisaremos em falso e não seremos surpreendidos. 27. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O caminho do Senhor é o caminho reto. Andar para a direita ou para a esquerda é se aproximar da maldade. É desviar-se. A maldade e o pecado nos acena nas laterais. Olhar para o lado significa que estamos analisando ou escolhendo outras opções que não são de Deus. Olhe isso, olhe aquilo, veja se isso lhe agrada. É isso que o inimigo faz. O pecado e desvio do caminho do Senhor em forma de diversões e entretenimento, em forma de lucro. Pecado e desvio do caminho do Senhor por outros caminhos. Queridos, a teologia de provérbio é a teologia prática. A palavra de Deus só é confirmada na vida de quem segue. Falar a palavra de Deus achando que será transformado é o engano que muitos cometem. Deus fez aliança com o seu povo e Provérbios, como os outros livros da Bíblia, oferece instrução de como viver no mundo obedecendo a essa aliança. Escutar a Deus, meditar a sua palavra, guardá-las em seu coração, significa estar perto de Deus e longe da maldade. Precisamos, sim, abrir a nossa boca e fazer a nossa escolha espiritual. Os passos seguros na espiritualidade de uma pessoa em Deus mostra que ela sabe aonde quer ir e sabe onde está pisando. É preciso ter em mente que, independente da idade, nunca deixaremos de aprender, seja pai ou seja filho. Aprenda com Deus e compartilhe com as pessoas, com seus filhos, com sua família, compartilhe com todos que lhe ouvem. Que Deus nos ajude a seguir esse caminho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.